gente, tudo bem? Como prometido para vocês lá nos stories, eu e o Fernando, a gente está gravando esse vídeo para fazer assim uma análise sobre a série Den do Amazon Prime, que eu comentei com vocês, tá bom? Então assim, lembrando assim que é uma análise da nossa perspectiva como telespectadores, né? E assim, não somos críticos, né, amor? De Não, cinema, de gostamos muito, filme. mas não somos especialistas em cinema. Então, assim, a gente quer mais analisar mesmo, assim, realmente a história e seus significados do que uma qualidade cinematográfica, tá bom? E é isso, né, amor? Sim. Bom, vamos lá. Dan, eles ou os outros. Dessa forma que foi traduzido para o Brasil, como os outros, mas na verdade seriam eles, literalmente, né? É uma série da Amazon Prime, que é em uma parceria com a Sony Pictures. É, ela tem a direção do Little Martin. Apesar de muita gente estar achando que é uma produção do Jordan Peele, até porque muita coisa ali dentro da própria série tem inspiração forte dentro das produções do Peele, como o Corra e o Us. Ele não é a produção do Jordan Peele. Depois a gente fala mais um pouco sobre essa parte da produção. Ela é uma série de drama com foco em terror e principalmente no novo terror social, né? É a forma que chamam hoje o terror, que tratam de questões sociais. A série acompanha o drama de uma família afro-americana no início da década de 50 nos Estados Unidos. Dentro do processo de imigração dos negros lá do sul para todo o restante do país, principalmente o oeste e o norte dos Estados Unidos, tá? Assim começa a história, seria uma breve introdução. Bom, vamos lá. A família é a família Emery. Ela é formada pelo pai Henry, pela mãe Lucky e as filhas Ruby Lee e a Grace. A Grace, na verdade, é a filha do meio, porque eles tiveram um caçula, mas um pouco mais pra frente a gente fala mais sobre o filho caçula deles, que era um menino, tá? Antes de entrar mais a fundo na história, em toda a problemática, em tudo que rodeia essa história, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte técnica. A fotografia desse filme que é impecável, ela explora muito bem cada elemento ali necessário dentro da obra. A parte de cenografia e figurino também, na minha concepção, né? Sim, Acho que na sua também é impecável. Impecável. Há realmente uma imersão dentro da época de 50 ali do subúrbio, né, dos Estados Unidos, onde se passa a série, né, mais precisamente na cidade de Compton. E a trilha sonora também, que é sensacional. Nossa, faz toda a diferença, né? Dentro do filme, assim, tem um peso muito grande. Não teria, né, o mesmo valor, o mesmo peso se não tivesse essa trilha sonora. Com certeza, eles exploram muito a trilha sonora, as músicas são maravilhosas, né? Músicas ali da década de 50 e 60 também. Utilizam muito elemento de músicas alegres em momentos de tensão, onde dá aquela bugada no cérebro de quem está assistindo, né? E também a distorção também de algumas músicas. Ou seja, a trilha sonora é muito bem aplicada. E os efeitos sonoros também. E também, só para fechar essa parte técnica, a atuação, né? A atriz que faz a Lucky é chamada Débora. Ela é uma atriz que eu confesso que eu ainda não tinha visto outros trabalhos com ela, mas eu achei fantástico a parte de expressão da atriz, é sensacional. Ela muitas vezes, sem dizer uma palavra, você sente todo o sentimento que ela está carregando naquele momento e em tudo à volta. Então a parte de atuação dela é fantástica. A garotinha também, que faz a Grace, né? A Melody Hurd. Sensacional. Sim. A menina é um prodígio. A atuação dela é sensacional, é impecável, Sim, né? É impressionante, né? Assim, eu fico pensando assim, profissionalmente, e como uma criança daquela idade, né? Teve um psicológico para fazer um trabalho tão bom, assim, você vê realmente que a criança tem que ser profissional, nasceu para ser atriz, né? Assim, porque se não fosse, eu acho que ela não, por causa da carga emocional, né, de tudo que acontece ali na série, se não fosse uma criança que nasceu para fazer aquilo, não teria conseguido fazer. Realmente, ela é excepcional. Inclusive, ela participa
da maioria das cenas mais pesadas da série. Ativamente, né? Ela tem um arco ali dentro da série muito pesado para uma criança que aparentemente tem 6 ou 7 anos no máximo, talvez. Sim. Né? E também da Alison Pill, que faz a Betty, ou a Betty, né? Ela representa ali no filme toda a carga de racismo daquela época. Ela é a representação maior a personificação, né? do racismo ali dentro daquela série e da época lá nos Estados Unidos. E pro bem ou pro mal, a atuação da Alison é sensacional. Acho que igual, assim como a Débora, né, se expressa muito através, né, da face, né, às vezes sem falar nada, a Beth também é a mesma coisa. Né, ela tem bastante falas, mas falas geralmente pequenas, né, mas as expressões dela durante toda a série é assim, chega a ser assustador, né? Chega a ser assustador mesmo. A gente vai comentar um pouquinho então agora, mas fiquem tranquilos que é sem spoiler, tá bom? Quando for começar os spoilers, pra gente se aprofundar mais na trama, a gente vai avisar vocês, tá bom? Por enquanto, né, amor? Vai ser sem spoiler Sim. mesmo. A série contém 10 capítulos, né? Eles são de 40 minutos, se eu não me engano, de 40 a 45 minutos. Isso que eu vou falar agora sobre o primeiro capítulo tá até nos trailers, tá? Então não seria nenhum spoiler, é mais como uma introdução. A série começa já no primeiro capítulo com um prólogo assim bem aterrorizante, que já retrata muito do que tá por vir. E depois coisas desse primeiro episódio são retomadas num outro episódio, que muitos têm dito que é o mais, diríamos, chocante, né? Para a maioria do público aí que assistiu e de quem escreveu críticas ou de quem está comentando nas redes sociais. Então já no primeiro episódio você sentiu o peso da série. Já entende, ok, já dá para entender para que rumo a série vai. Apesar dela surpreender muito depois você com mudanças e com plot twists e coisas do gênero, tá? Lá nos Estados Unidos teve uma grande guerra civil entre o sul dos Estados Unidos e a parte norte. A parte sul queria manter a escravidão dos negros e já a parte norte queria uma abolição da escravidão. Não vou entrar no ponto de lado bom e lado mal, porque a parte norte também tinha os seus interesses próprios para que a escravidão acabasse, né? Principalmente econômicos. Mas é uma região que realmente seria teoricamente liberal, né? Sim. E aceitar, né? É uma região que, na verdade, diz que queria uma mudança. E o Sul queriam manter da forma que era antes. Negros como escravos, como mão de obra gratuita para eles, tá? Eles, como moradores lá da Carolina do Norte, eles acreditavam que mudando para essa região do norte do país, mais ao norte do país, eles poderiam ter um recomeço da vida e fugir dos traumas do passado deles, tanto pelo racismo, tanto pela escravidão e também por um episódio triste que aconteceu na vida da Lucky e do filho pequeno deles, o bebê, né? O Chester, né? Chester, isso. Bom, eles foram... na verdade, o Henry, o pai da família, ele conseguiu se formar engenheiro lá na Carolina do Norte e ele foi contratado por uma empresa de engenharia lá em Compton. Aí por isso da mudança deles lá para Los Angeles, tá? Bom, eles foram. E assim que chegaram ao bairro de Compton, é o momento que, pelo menos, eu acredito que todo homem e mulher negra de qualquer país desse mundo já vai começar a sentir uma tensão a partir do momento que eles chegam na cidade de Compton, tá? É um clima muito, muito pesado eles chegando nesse subúrbio. É um bairro de classe média, lá dos Estados Unidos, padrão, só que formado somente por pessoas brancas, tá? E desde o primeiro momento, eles são recebidos com hostilidades e são massacrados daí até o final do filme
pelo racismo, pelo preconceito, pela violência. Bom, gente, então, desse momento em diante, a gente vai se aprofundar na trama, né, amor? E então vai ter spoilers, porque não tem como a gente falar, né, sobre a trama, se aprofundar, falar realmente a nossa visão, sem dar spoilers, tá bom? Spoilers. Então, se você ainda não assistiu, então para o vídeo por aqui, depois você volta e acaba de assistir, né, pra ver se você concorda, se você teve uma visão diferente. Ou se você não se importar né, de saber, aí também fica livre, tá bom? Então a partir de agora é spoiler. Então a gente vai começar a falar, vamos falar mais sobre os personagens, né? Sobre o arco Sim. de cada um, porque cada um tem uma história muito importante, é muito bem trabalhado cada um, né? Assim, a gente tem ali a Lucky, a Beth, até o Henry, como personagens principais, mas como a gente falou, as crianças, né, tem muita importância. Na verdade, sim, parece que todo mundo é protagonista, né? Exatamente. Porque, pra mim, foi muito bem distribuído a história. Né? Todo mundo tem um ótimo tempo de tela. Exatamente. Tempo de tela necessário, inclusive. E ninguém é menos importante. Eu acho que todas as histórias ali, até a da Beth, né, sendo ali a antagonista, né, sendo a personificação do racismo, a história dela é importante e no final até traz um alívio, assim, né, pra gente, assim, dá um... Sim. Diminui um pouco a tensão. Bom, os personagens. A gente decidiu começar pela Lucky, que é a mãe da família, que eu acho que ela é o grande elo de ligação ali entre todos da família, e com o externo. Uma mãe de família muito amorosa e dedicada à família, e que passou por muita coisa ruim na vida, tá? A Lucky, lá na Carolina do Norte, a Lucky passou por um trauma gigante. Por um determinado motivo que a gente fala depois quando falar do Henry, ficou sozinha em casa com o pequeno bebê deles, Chester, que provavelmente tinha 6 meses. Isso, de 3 a 6 meses. Era um bebê. Às vezes um pouco mais, acho que uns 8 meses. Talvez, assim, né? Uns 8 meses. E ela recebeu a visita de uma senhora branca, tá? Num clima bem tenso de terror, ela começou a cantar pra Lucky uma música racista, tá? Uma música de depreciação do negro. E ela falando, né, de forma incisiva, que queria ver ou conhecer o bebê dela. Aí você já percebe que alguma coisa tá muito errado. Aí a Lucky percebe, se assusta, entra pra dentro de casa e se tranca lá dentro com o seu bebê. Ela inclusive esconde o bebê. Só que depois a casa é invadida por 3 homens, junto com essa mulher, provavelmente filhos dessa mulher, filho e marido e 2 filhos, provavelmente. Sim. E numa das cenas mais brutais e chocantes, infelizmente realistas, que eu já vi em uma série ou em um filme, ela é estuprada por esses homens. Sim. E eles assassinam o bebê da família. Sim. Num episódio que eles denominam como, ou nomeiam como gato no saco. A gente não vai falar de forma explícita tudo que aconteceu na cena, mas é uma cena triste. Sim. Para muitos falaram que era desnecessária, mas infelizmente essas coisas aconteceram e acontecem com famílias negras, tá? E essa criança foi morta, tá? E a partir daí, psicologicamente, por muito tempo, a Lucky ficou completamente desestabilizada. A família inteira ficou desestabilizada. Inclusive as filhas, principalmente a Ruby Lee, pegou aversão à mãe. E chegou a dizer no episódio que nunca queria ser igual à mãe, tá? Bom... É porque, na verdade, às vezes dá até a entender que meio... Às vezes a gente acha até que o Henry não sabe direito o que aconteceu, Sim. né? Assim, que as meninas não sabem. Aí mais lá pra frente a gente fica sabendo, assim,
que o Henry sabia o que aconteceu, mas não sabia assim, certo, porque ele não tava lá, né? Ele não viveu. E aí mais pra frente, né, lá no final, ele acaba sabendo realmente, assim, o que aconteceu. Então, essa dúvida que paira, né, assim, sobre a família e tal, sobre as crianças, né, até pra poupar, por que você vai contar pra uma criança realmente o que aconteceu, os requintes de crueldade ali? Então, essa dúvida, às vezes, faz com que a Lucky seja até meio que suspeita, né, de que talvez ela tenha feito alguma coisa pro bebê que estava desequilibrada. Então fica essa dúvida, assim, né, na família, do que aconteceu, tal. O Henry sempre muito amoroso, sempre acolheu muito ela, mas ele não presenciou. Então isso, né, ele não entende o que acontece, então isso acaba, assim, deixando a Lucky, né, num lugar meio estranho, né, na família, num lugar meio assim. E ela é importante porque eu vejo assim, a Lucky na série, ela passa por todas as fases assim, foca na vida da mulher negra, na vida da mulher negra retinta. Tipo assim, todas, né, eu acho que todas as lutas, menos ela ser gorda, porque na verdade ela é uma mulher magra, mas tirando isso, todas as lutas, estereótipos que uma mulher negra retinta carrega, a série faz questão, entendeu? De colocar ali, de colocar ela nessas batalhas, nessas lutas, né? Ali o objeto, o corpo dela como objeto, né? Ali no momento, ela como mãe, né? Como criação, ela, se ela é capaz ou não de criar as filhas, a mulher negra raivosa, a mulher negra que agride, tudo isso a série acaba, né, colocando ela ali para lidar com todos esses estereótipos da mulher negra retinta, principalmente, né? Então, todos os personagens são retintos, realmente acho que é para reforçar isso, né? Exatamente. Assim, essa carga dramática realmente de quem é retinto passa, né? Passou e passa. E como o Fernando falou, muita gente tá falando que foi desnecessário esse 5º episódio, tal, né? Por envolver ali a morte de um bebê. Mas, gente, no Brasil, quantas crianças negras morrem, né? Nas favelas por violência, por bala perdida, né? Então, assim, existem mortes que são mais violência, mas morte é morte. A morte de uma criança negra é uma morte de uma criança negra, seja lá na década, né? Seja na época da escravidão, que ocorria muito. Então, assim, por que é desnecessário? Não é desnecessário, se aconteceu, não é fantasioso, não é ficção. Então, mas tem que passar? No nosso julgamento, a gente achou que sim, que realmente era necessário. Agora vamos falar mais do Henry, né? Sim. Só antes da gente ir lá pro Henry, só dar uma passada rápida depois do que aconteceu, um pouquinho que aconteceu com ela depois que ela chegar em Compton, né? Uhum. Na minha concepção, ela era a que tinha mais desconfiança em morar naquele bairro, por motivos óbvios, né? E também por tudo que ela tinha passado. Então, ela não parecia muito feliz em estar mudando para lá. Então, a todo momento ela questionava, até com o próprio Henry, o porquê dele sair mudando para lá e se realmente era uma boa ideia, mas por muito amor à família dela e por, no fundo, ela tinha esperança de que alguma coisa poderia mudar, ela acabou aceitando lá. Mas desde do primeiro momento que ela colocou o pé lá, ela percebeu que nada seria fácil e que as coisas seriam muito, muito difíceis, tanto quanto foi no Sul para ela. Desde assinar o contrato, né? Ela leu, ela viu ali que tinha um negócio ali escrito tal, né? Ficou ali brava com ele, porque, mas como que você não viu, né? Tal. Então ela sempre foi realmente assim, a que tinha mais resistência mesmo de ficar ali, de comprar a casa, né? Tentar outros meios de ir para outro lugar, ela sempre foi a mais resistente. Sim, de todos da família, ela é a que mais enfrentou o racismo. Ela batia de frente com as pessoas racistas, ela discutia, ela lutava. Então, ela da família ali é a que mais batia realmente de frente, que lutava contra, tá? E ela passou por muitos dramas durante a série. Tem um episódio lá que trata também do colorismo. Em determinado momento, ela encontra uma outra personagem negra e essa outra personagem tinha a pele negra, só que clara. E ela fala que a mãe dela dizia que isso era uma bênção na vida dela, ter a pele mais clara. E ela era uma família rica, né, depois que ela se casou. E a própria personagem com a pele mais clara, negra de pele mais clara, falou que nada mudou. Que o dinheiro por uma família negra não muda o racismo que ela vai sofrer.
Então são coisas pesadas da série, mas eu creio, né, que sejam necessárias. Sim. Bom, Henry, né? Quer falar um Isso, pouquinho dele? Henry. E o Henry já é aquele homem assim. O Henry, ele serviu no exército. Ele vem com estresse pós-traumático de guerra, que é comum, né, aos veteranos de guerra e tal. Um adicional para os negros, né? Isso, exatamente, né? Porque os negros foram submetidos a coisas que soldados brancos não eram. Na verdade, eles foram mais, né, como um experimento, foram mandados na frente. Teste para arma química. Exatamente. Então ele vem com essa carga emocional, né, do estresse pós-traumático. A Lucky, né, ali sempre tentando ajudar ele e tal. E ele sempre faz questão de lembrar isso, até para quando as filhas querem, né, falar da mãe e tal, ele sempre lembra disso, fala, olha, eu passei por uma fase muito difícil e a sua mãe me ajudou, então agora que ela precisa da gente, nós temos que ajudar ela, porque quando eu não estava bem, ela, né, foi a minha força, então agora não fala assim da sua mãe. Eu sei o que ela tá passando, então vamos ajudar ela. E o Henry, por mais que ele tenha esse estresse pós-traumático, ele é aquele homem que ele já quer ser mais cordial, né? Ele é positivo. Ele é positivo, ele cumprimenta os vizinhos, dá um oi, nunca é correspondido, mas ele tenta manter ali a sociabilidade, né? Até onde pode, mas ele também é sempre incisivo assim, que ele vai proteger a família dele, né? Quando tem uma parte ali que a Lucky fala que não quer ficar ali e tal, e ele fala, não, eu vou dar para as minhas filhas o que elas merecem. Então elas merecem uma casa boa, elas merecem uma escola boa, e não vai ser os brancos que vão dizer que elas não podem ficar ali. Então a gente vai ficar aqui. Então assim, às vezes a gente tem até uma raivinha dele, assim, né? De falar, nossa, mas pra que ele quer ficar nesse lugar que tá vendo que vai dar ruim? Mas é porque ele realmente, assim, ele não quer se curvar e ele quer que as filhas tenham o melhor. E a gente, como pai, é o que a gente sempre quer pros nossos filhos, né? Então a gente fica assim, poxa, Henry, sai daí, vai dar ruim, né? E ao mesmo tempo a gente fala, não, mas a gente como pai é assim mesmo, a gente quer o melhor pros nossos filhos. Então, a história toda do Henry, assim, o arco dele, é sempre ele tratando os traumas dele, né? É ele lidando com esse estresse pós-traumático da guerra, é ele se culpando pelo que aconteceu com a Lucky, com o filho, por não estar ali, né, ali na frente. É ele lidando ali nesse espaço da loucura mesmo, né? Tem esse terror, essa coisa sobrenatural, e com o Henry eu acho que é muito mais psicológico mesmo, né? Assim, essa confusão mental. A culpa, a confusão. Mental. Como você até pontuou, né? Sobre aquele episódio da Lucky, que ela ficou sozinha na fazenda, no episódio da morte do bebê, ele tinha ido no cinema com as outras duas filhas. Ele tinha ido no cinema para ver um filme, inclusive um filme de cunho racista, onde boa parte, até a década de 50, a maior parte dos filmes, ou praticamente todos os filmes que continham personagens negros, eram representados por figuras brancas, pintadas com maquiagem e tinta da cor preta, que é a tão falada hoje em dia, né, blackface. E ele sente culpa por não estar lá no momento e não poder ter ajudado a família dele. Sim. E o Henry no trabalho, ele representa muito bem o que é para um homem negro que tem uma posição um pouco melhor dentro de uma empresa, no caso lá ele era um engenheiro, onde todos os outros negros que tinham dentro daquela empresa ou eram serventes, ou eram da limpeza, ou eram office boys. E ele tinha uma posição de engenheiro, então ele trabalhava numa sala rodeada de brancos, onde ele recebia olhares de julgamento o tempo inteiro. Então ele era cobrado para fazer o trabalho dele, pelo chefe dele, fazer o trabalho que os outros brancos não fizeram, e era muito maltratado pelo chefe dele, inclusive mandando ele fazer coisas que não eram compatíveis com a função dele, tá? Que teoricamente seria a função de negro, como entregar documentos em outra área da empresa. Não que isso seja desmérito para qualquer profissional de qualquer área, mas ali era exatamente feito para humilhar o homem negro. E ele sofria em silêncio. Na frente do chefe dele, ele era sempre muito cordial e respeitoso, mesmo quando estava sendo maltratado, tá? Mas, a partir do momento que ele estava sozinho, você via toda a tortura psicológica
psicológica que ele sofria e todo o sofrimento dele. E até umas cenas graficamente bem fortes, né? Sim. Onde você percebe o sofrimento real dele. Sim. E isso foi levando ele à loucura cada vez mais, ao ponto de um determinado episódio, por motivos que a gente vai falar daqui a pouco, ele chegar a invadir a casa do chefe dele. Sim. É perturbador. Sim. Bom, vamos lá. Hub, a filha adolescente da família, né? Por volta de 14 anos. Ela ali sofria toda a carga de uma adolescente negra, com baixa autoestima, por todo o racismo que sofreu, e o estereótipo da mulher negra feia e da mulher branca que é bonita. Ela entrou para a escola nessa cidade, no bairro de Compton, lá em Los Angeles, e onde ela era a única aluna negra. Então imagine toda a luta e sofrimento que essa menina sofria dentro daquele colégio, né? E isso tudo foi retratado na série de maneira primordial, não é isso? Sim, isso mesmo, E ela, das filhas, é a que tem mais embate com a mãe, né? A que sempre tá ali achando, né, ou que a mãe tá louca, ou que a mãe fez alguma coisa de errada com o irmão. E tá nesse meio, assim, né? De estar sofrendo ali com a família. E a questão já da adolescência, que já é uma fase difícil, muito mais para uma adolescente negra numa escola toda de brancos. Então ali ela, né, tem ali também ali o sobrenatural ali acontecendo com ela, né? No primeiro momento a gente, né, não sabe que é isso, mas aí depois, logo depois, assim, a gente fala, não, é ali aquela carga sobrenatural que tá acontecendo com ela. Então, da Ruby, assim, realmente é isso, né? É a questão da adolescência, ser a adolescente negra na escola e lidar com isso. O arco dela é realmente sobre isso, né? Sobre não ser negra, sobre querer ser branca, querer ter o tom de pele. Pra ser aceita. Pra ser aceita. E é a realidade de muitos negros e negras que já passaram por episódios parecidos com esse. Sim. Simplesmente para poder ser aceita. Inclusive, ela tem um dos episódios mais tristes da série, onde ela, em determinado momento ela se pinta de branco para tentar ser aceita pelos outros amigos da escola, né? Os amigos não, né? Pelos outros alunos da escola, porque amigo lá ela não tem nenhum. Ela tem uma, mas depois descobre que na verdade não é. Não é, né? Tá? Exatamente. Bom, a Grace, que é a do meio, né? Sim. Bom, a Grace é uma menina que acabou de entrar no ensino dito fundamental, né? Lá foi a primeira experiência dela de escola. A menina que adora leitura, muito, muito inteligente. Sim. E inclusive ela tem um livro de estimação. E ela tem o sonho de ser professora. Assim como a Luck, que era uma professora. A gente esqueceu de comentar, mas a mãe era uma professora lá na Carolina do Norte. E a Grace, ela é muito, muito atormentada na escola. Principalmente pelo medo de não ser aceita e por não se achar, medo de não ser, como é que se diz? Para as pessoas não acharem ela inteligente, apesar de que ela era. As duas meninas eram super inteligentes, mas ela tinha esse receio aquele medo de ser a dita burra da sala, sim, de não ser aceita, e ao contrário, a menina era excepcional, sim, era uma ótima estudante. E toda a carga dramática dela e de terror dela era em cima disso. Do sonho dela querer ser algo mais na vida e ao mesmo tempo toda a sociedade representada por uma professora dizendo que ela nunca ia conseguir. Exatamente. Tá? A torturando dessa forma. O principal, assim, né? O embate da Grace realmente acho que é esse, né? Tipo assim, essa figura da professora dizendo que aquilo não é pra ela. Então, assim, é isso que atormenta ela. Como a gente vai falar daqui a pouco do sobrenatural, vocês vão entender. Mas é isso, o arco dela é isso, né? Uma criança ali de 6, 7 anos, negra, que quer ser professora e tem uma figura da professora atormentando ela pra fazer ela desistir, né? Tipo assim, isso aqui não é pra você. E como o Fernando falou, ela é uma gracinha, ela é uma criança né, muito educada, é uma criança amorosa com os pais, é inteligente, assim, né? Ela é muito fofa. Carismática. Assim, é aquela criança que dá vontade de abraçar, né? Assim, muito linda, muito fofinha. Em uma das cenas, né, que tá passando aí direto, que é quando a Luck bate na Beth, né? Que ela fala, isso aí, mamãe, a gente bate neles, assim, é muito legal, né, assim, porque você vê que ela é fofinha, mas ela é esperta, ela sabe que
Não é pra deixar ninguém assim levar Ela, uma com eles, ela não, entende o né? que tá acontecendo lá e ela entende a Total. luta que vai enfrentar. Isso, ela nunca é colocada nesse lugar, né, de não, vamos ali poupar, ela não entende. Não, tipo assim, ela é muito ativa e ela entende tudo que tá acontecendo, ela faz parte, né? Ela faz parte disso. A Grace realmente, assim, é uma personagem E maravilhosa. até abrir um parênteses nisso, entra como a criança negra perde a inocência rápido, porque, querendo ou não, eu falo nos Estados Unidos, no Brasil, qualquer lugar do mundo, rapidamente ele tem que aprender a maneira de se portar, como se comportar e de toda a luta que ele vai enfrentar. Então um pai e uma mãe negra não tem como poupar o filho de saber como que o mundo exterior acontece, como as coisas acontecem, como as coisas são regidas e toda a história para chegar até aquele ponto ali. Exatamente. Então trata muito disso também. Sim. E acho que agora falar um pouquinho da Betty, como vocês preferirem, que é a grande antagonista da série, né? Meu ponto é, não é uma história de heróis e vilões, mas ali é a grande vilã da história. Sim. Que, claro que não tem só ela no bairro, né? Um bairro recheado de pessoas brancas e racistas, mas ela é a personificação, né, de tudo aquilo, de todo o racismo daquele local. E retrata muito bem o que é o racismo naquela região. Né? É isso? É isso mesmo, assim. E ela, quando a gente diz que ela é personificação, é porque, assim, toda a vizinhança é racista, isso fica óbvio, isso fica explícito, mas ela é aquela pessoa que vai tacando a lenha na fogueira Ela mesmo. incita Ela a não violência. quer. Até quando, né, tem um personagem que fala, não, calma, né, a gente vai tirar isso daqui, mas não é assim. E ela é aquela que fala, não, é assim sim, sabe? Tipo, ela dá a entender, né? Se tiver que matar, mata, se tiver que, né? O que tiver que fazer, a gente vai fazer. Enquanto tem gente ainda, o próprio marido dela, né? Sim. Que é ali meio que uma incógnita, O que né? ele Na era, o que série, ele fazia. exatamente. E você vê que o marido dela tá meio assim, né? Tipo, não, né? Deixa isso aí quieto, tal. Acaba ali acontecendo uma coisa com ela na série, e nem ele se preocupa, enquanto os outros estão todos preocupados. Porque na verdade ele sabe muito bem quem é ela. Quem é ela, exatamente, entendeu? Então ele já sabe, ele conhece a mulher dele, ele sabe que, tipo assim, ela não tá em perigo, né? Provavelmente ela não esteja em perigo, tal. Então ela é a personificação porque ela é essa pessoa. Ela é aquela pessoa que ela fala, o outro fala, não, vamos com calma. Ela, não vai ter calma. Se tiver que matar, vamos matar. Se tiver que fazer o que for, a gente vai fazer. E assim, realmente sabe, com poucos diálogos, com poucas palavras, ela é atormentadora mesmo, assim, sabe? Ela é aquela pessoa que me deixava assim presa, sabe? Assim, toda vez que eu via ela e as expressões faciais dela me davam um negócio ruim, sabe? Assim, tipo, toda vez que ela aparece, você nunca fica tranquilo na série. Toda vez que ela aparece é aquela coisa assim, tipo, nossa, deixa eu respirar aqui que vai acontecer alguma coisa ruim, entendeu? A Beth realmente, assim, é terrível. Não tem outra palavra pra ela, né? E assim, e uma coisa importante, a série meio que, acho que não é que tenta explicar, mas tem ali uma coisa que acontecia com ela, né, com a família dela, meio que tenta explicar por que ela é daquele jeito. Mas assim, independente de explicação, não justifica, é daquela época, não né? Cria empatia. Não cria empatia, enfim, e o que acontece com ela, a gente fica com aquela sensação de, o que acontece especificamente no final, no tá? Final, tem um arco do que acontece com ela que a gente não compactua, né? É óbvio, obviamente, né? mas você fala, caramba. Mas o final que ela teve, infelizmente, né? Ela buscou isso e o que acontecia com os pretos, né? Assim, então, assim, a gente ficou preocupado da série querer justificar porque ela é assim. Mas, na verdade, não justifica, entendeu? Ela tem os dramas dela, igual a gente fala, né? Tipo assim, a gente sabe, ninguém tá falando que a vida dos brancos é mil maravilha e que ninguém tem luta. Ela teve a luta dela, infelizmente ela sofreu algumas coisas lá na família dela, com o pai, com a mãe dela, mas isso não justifica ela ser assim, até porque toda a vizinhança é assim, todos os brancos eram assim na época. E ela não né? era assim com todo mundo, ela era assim especificamente com os negros. Exatamente. Sendo que aconteceu com ela não tem nada a ver com os negros. Exatamente. Então não por foi isso um que trauma, não justifica, não foi um trauma trauma causado por um negro, exatamente. né? Se tivesse sido, aí podia falar, por isso que ela é racista. Mas não é uma coisa específica da família dela, do pai branco, com a mãe branca, então não justifica. E o que acontece no final com ela, né? Especificamente no final mesmo da série, assim, pra gente falar,
soa até como um alívio, né? Sim. Tipo assim, poxa, né? Pelo menos isso, alguma coisa aconteceu. Sim. E só pra fechar essa parte da Beth e do bairro, Uhum. o desejo deles maior era tirar aquela família de lá a qualquer custo. Uns realmente atormentando a vida deles, fazendo terror psicológico, e já outros, como a Beth, que era pela violência física, tá? Inclusive contra as crianças. Sim, Inclusive sim. contra as crianças. Ela não queria poupar ninguém, né? Ninguém. Ela queria que eles saíssem de lá e a justificativa dela é para não desvalorizar o imóvel, né? Ela falava que os brancos tinham construído aquilo e os negros estavam vindo e desvalorizando o imóvel, então não, os negros não eram dignos de estar lá. E ela fala até isso pra Lucky, né? Por que Sim. você quer estar num lugar onde você não é querida? Mas aí eu acho que da Beth é isso, né? Assim, se vocês forem assistir, vocês vão Sim. entender tudo que a gente tá falando. Vamos agora lá pra parte sobrenatural da coisa, que eu acho que é o que Sim. mais pega, né? Sim. Eu vou deixar claro assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de filme de terror, de série de terror. O Fernando sabe disso, geralmente eu não assisto. As poucas vezes que eu assisti assim, coisa de família, né? A Sim. gente, num domingo à tarde e tal. Porque eu não gosto desses negócios de espírito, demônio e tal. Eu sou uma pessoa que eu sonho com isso depois, eu não gosto. E terror, assim, também de morte, essas coisas também, não é a minha praia, eu não gosto. Quando eu fui assistir essa série, eu me peguei nisso, né? Falei assim, nossa, é terror? Aí lá tá escrito que é drama e tal. E a questão tem a questão sobrenatural na série, mas a gente entende, né? E quando eu digo a gente, até, né, como né, o Fernando, principalmente como um negro retinto, e eu também, assim, né? A gente entende que o sobrenatural ali não tem nada a ver realmente com esse negócio de demônio. Tudo tá relacionado ao racismo, entendeu? Tipo assim, ali eles estão representando todas aquelas personagens ali, né? Os demônios, tudo ali. Nada mais é do que o racismo, perturbando a vida deles. Tudo é o racismo. Então, assim, é um terror que não me causou, né, esses pesadelos que geralmente eu tenho, assim, porque pra mim ficou muito claro, entendeu? Que não é a questão sobrenatural, né? Ai, os demônios, não é? Isso é uma representação. É uma representação realmente do racismo, entendeu? Cada um dos personagens é atormentado por uma figura específica, ou por uma forma sobrenatural, tá? E cada uma representa exatamente os medos e o sofrimento de cada um deles. Exatamente. A gente não vai entrar em detalhes, mas que é a própria religião, cristã no caso, que tem um peso muito grande no processo de escravidão. Sim. E de sofrimento dos negros, nos Estados Unidos e no mundo, tá? O capítulo 9 deixa isso bem explícito, né? Tem ali a figura de um reverendo, né? E o capítulo 9 se dedica a isso. Aí tem gente até falando, mas o capítulo 9, né, fica falando ali das assombrações. Gente, não é sobre isso. Não é. Não é sobre isso. Tá falando exatamente do o papel da religião, do cristianismo, né, na escravidão, no pós-escravidão. É sobre isso. Não é sobre anjos, sobre demônios, sobre não sei o quê. É sobre isso. Qual foi o papel da igreja, né, daquela época até hoje. Então, os personagens ali, quem assombra a Lucky é esse reverendo, né? Né, que ali, tipo um pastor que fica ali falando incitando com ela a fazer a tirar a vida dela e da família dela, como se eles fossem impuros e indignos de viver. E ele faz isso com ela e com outras mulheres negras que se mudaram pra lá. Com outras deu certo, com a Lucky ela conseguiu reverter esse processo. O do Henry é um boneco, né? Um palhaço lá, negro. E aí no final a gente acaba descobrindo que se trata do blackface. É um estereótipo do homem negro no cinema dos Estados Unidos no início do século passado, tá? Isso. É exatamente isso. E ali ele representa, né, muito do... Ele na verdade, ele incitava o Henry a fazer coisas, tá? Ele culpabilizava o Henry e falava, agora você tem que resolver. Exatamente. Agora eu sou igual você, eu sou negro também, eu sou seu amigão aqui. Mas indo pra ele, vai lá e mata fulano, vai lá e faz isso, vai lá, você vai deixar acontecer isso com você, vai lá, é culpa sua. Então, na minha concepção, representa muito do que ele vivia lá, né, principalmente no trabalho dele, e do que ele viveu a vida inteira, tanto no exército, como no trabalho dele, do homem negro que simplesmente era mandado a fazer as coisas. E não tinha direito à opinião própria, à vontade própria, muito disso. E também, né? E no final a gente descobre que na verdade não é um cara negro, é um cara branco fazendo blackface.
Então, né, traz aí, né, essa alegoria do branco que se diz amigo e que na verdade só tá, sabe aquele amigo branco que diz que é seu amigo, mas aí acontece um ato racista e aí a pessoa fala, não, ele tá louco, não liga não, ele exagerou, sabe? Quer dizer, ele se diz seu amigo, mas aí quando você, né, tá ali numa situação, você que é o errado. Ou fica falando pra você fazer a coisa que sabe que vai dar errado pra você, entendeu? Exatamente. Da Ruby Lee, né, essa personagem sobrenatural é uma menina branca, que nada mais é do que o que ela queria ser, né? Exatamente. É o ideal de beleza dela, menina branca, loira, dos olhos, né, dos olhos azuis e que fica colocando sonhos na cabeça dela que ela não poderá atingir naquele momento, como ser uma das cheerleaders da escola, de ter amizade com outras meninas, fica incitando ela a isso, a valorizar a beleza dela, mas ao contrário, mas era exatamente a imagem do que ela queria ser e do que ela não poderia ser, porque ela nunca seria uma menina branca de olhos azuis, líder de torcida. Pelo menos naquela, né? Pelo menos naquela época, né? E da Grace, a assombração dela ali realmente é a professora daquele livro que ela leva sempre. E essa professora sempre maltratando ela fisicamente mesmo, sabe? Assim, essa assombração sempre ali, né, tenta enforcar ela, bate nela, meio que realmente pra fazer ela desistir disso, né? Dizendo assim, ó, eu sou a professora aqui, você nunca vai ser isso. Então eles personificam mesmo uma professora que é o grande sonho dela, né? Então o demônio dela é esse. Que entra até no caso da evasão escolar, que é gigante entre os negros lá e aqui também. Justamente pra menina desistir de estudar, pra menina temer a escola, temer a professora. Então eu acho que é bem isso, é bem pesado. Então é isso, gente. E aí, assim, né, tem muita violência, principalmente no oitavo, né? No oitavo episódio tem muita violência física mesmo, né? Mas assim, o pessoal tá falando que, é desnecessário. Gente, foi o que aconteceu e é o que acontece até hoje. Então, assim, não tem nada demais ali, entendeu? Tipo assim, não tem nada demais no sentido de fantasioso, entendeu? Óbvio que é um absurdo, mas era o que acontecia pior em grande escala. E então, acontece ainda. A violência contra o homem e a mulher negra ainda é presente, independente se é idoso, se é criança, se é mulher, se é homem, se é criança, se é um bebê. Acontece. Pode ser uma realidade chocante para quem não é negro. E nos choca também. Só que talvez seja um recado para quem ainda não entendeu o que acontece, o que está acontecendo. Se a gente falando, parece que ninguém entende, será que mostrando para as pessoas brancas que não entendem isso, olha, é isso que acontece. Exatamente. Entra na nossa luta junto com a gente, tenha empatia com a gente. Se isso graficamente não ajudar, eu não sei o que mais pode ajudar. Então o importante é isso, gente, assim, pode ser forte, mas não é fantasioso. Eu acho que esse é o principal ponto. Nada ali é fantasioso. Aconteceu, aconteceu em grande escala, aconteceu pior, entendeu? A história tá aí dizendo. Então, assim, não é fantasioso, não é desnecessário. Foi o que o Fernando falou. Se falando as pessoas não conseguem ter noção, talvez vendo o que aconteceu de verdade, que não é fantasioso, possa causar, né, alguma sensação, empatia. Eu acho que é isso, né? É isso, né, amor? Bom, essa foi a nossa análise. Então é isso, pessoal. Nós indicamos, né, que vocês assistam. Se vocês já assistiram ou se vão assistir, deixem um comentário aqui de vocês, curtam, né? Coloquem aí pra gente o que vocês acharam também, às vezes um ponto de vista diferente, alguma coisa que a gente deixou passar. É isso. Obrigado, gente. Tchau, Valeu, tchau. Tchau, tchau.